Olá, eu sou André Mastro, cantor e professor de História do Ensino Médio. Estamos iniciando o terceiro programa Musicada História, uma série de 8 podcasts em que a história do Brasil é apresentada a partir da música, em seus mais diversos gêneros. Este programa faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude projetos sociais e culturais. Nosso episódio de hoje chama-se Alberto Nepomuceno, Guerra de Canudos e o Brasil Profundo. Em 1889, militares depõem a família imperial e inauguram a República. O Brasil se pretendia moderno, urbano, ilustrado. De um lado, a capital, Rio de Janeiro, as cidades portuárias, São Paulo que começa a se industrializar, a riqueza proporcionada pelas plantações de café, cacau, cana-de-açúcar, algodão. De outro lado, o agreste, o sertão, as matas, as terras sem fim. Eram 2 Brasis. Do Brasil que se pretendia ilustrado, surgiam nossos primeiros compositores, e entre esses, Alberto Nepomuceno, considerado o pai do nacionalismo na música erudita brasileira. Nascido em Fortaleza, capital do Ceará, em 1864, estudou piano e violino em Recife. Para se manter, trabalhava como tipógrafo e professor de música. No Recife, aderiu às causas da abolição da escravatura e da República, o que à época poderia ser considerado um subversivo, por causa do seu ativismo político. Por diversas vezes, a monarquia negou-lhe bolsa de estudo para que estudasse música na Europa. Anos mais tarde, em 1913, o poeta Olavo Bilac lhe dedica os seguintes versos: Tens uma fibra de artista e admirável, e tens do nosso povo o voto eterno, que o título de artista e de notável não nasce dos favores do governo. No movimento abolicionista, em 1887, Nepomuceno compõe A Dança de Negro. Depois ele vai à Europa aperfeiçoar seus estudos e lá permanece por muitos anos.
já famoso, retorna ao Brasil defendendo o uso da língua portuguesa na música clássica e incorporando instrumentos populares como o reco-reco em concertos sinfônicos. Isso em 1897. Aprofundando a composição de músicas eruditas em fusão com a cultura popular, ele convida o artista popular Catulo da Paixão Cearense para, juntos, realizarem o primeiro concerto de violão. Vocês estão ouvindo o violonista Nonato Luiz, na versão instrumental de Ontem ao Luar. Ontem ao Luar foi, originalmente, uma composição instrumental feita pelo flautista Pedro Alcântara, no início do século XX, em 1907. Ela foi gravada em 1911. Posteriormente, recebeu letra do poeta Catulo da Paixão Cearense e tornou-se sucesso nacional na voz de Vicente Celestino em 1918. Foi o tempo que o tempo não esquece, que os trovões eram roucos de se ouvir. Todo um céu começou a se abrir numa fenda de fogo que aparece. O poeta inicia sua prece, ponteando em cordas e lamentos, escrevendo seus novos mandamentos na fronteira de um mundo iluminado, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos, cavalgando em martelo agalopado e viajando com loucos pensamentos. Sete botas pisaram no telhado, sete léguas comeram-se assim, sete quedas de lava e de marfim, sete copos de sangue derramado, sete facas de fio amolado, sete olhos atentos encerrei, sete vezes eu me ajoelhei na presença de um ser iluminado. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Como um cego fiquei tão ofuscado ante o brilho dos olhos que olhei. Pode ser que ninguém me compreenda quando digo que sou visionário.
Pode a Bíblia ser um dicionário, pode tudo ser uma refazenda, mas a mente talvez não me atenda. Se eu quiser novamente retornar para um mundo de leis, me obrigar a lutar pelo erro do engano, eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Eu prefiro um galope soberano, a loucura do mundo me entregar. Esta música que acabei de cantar é de autoria de um compositor paraibano chamado Zé Ramalho. Zé Ramalho é um dos muitos da MPB que são chamados de compositores literomusicais, um pouco na linha da obra de Belchior. Não à toa, os dois são nordestinos, Zé Ramalho, do sertão da Paraíba, e Belchior, do sertão do Ceará. A obra literária de Zé Ramalho é muito estudada nos meios acadêmicos. É uma obra chamada de visionária, profética. Ele é chamado, às vezes, de compositor apocalíptico. A letra da canção mantém características de um estilo de poesia chamado martelo agalopado, um tipo de poesia muito utilizado na literatura de cordel e também nos versos improvisados dos cantadores nordestinos. Voltando a Canudos, paralelo à vida na capital, a terra seca do sertão, a gente maltratada, explorada dos interiores do Brasil profundo, o sol, a seca, a cerca, terra desigual, em que uns poucos latifundiários se pretendiam donos do curso dos rios, aos pomares da mata, se pretendiam donos dos minérios, plantações, pastos, dos bois, dos burros de carga, da gente transformada em burro de carga. Para os sobreviventes, viver era trabalhar sem descanso, morar em casas de pau a pique, comer o mínimo, o suficiente apenas para preservar a força de trabalho. Serviam ao patrão até que o último suspiro de vida lhes fosse subtraído. Assim era nos sertões do Brasil, sobretudo nos interiores do Nordeste brasileiro. A República veio e a vida desse povo não mudou, até piorou, agravada pela seca do início de 1890. Desamparados, os sertanejos, excluídos da terra e sem trabalho, vagavam pelos interiores, em busca de lideranças a lhes apontar algum caminho e a aliviar o sofrimento. Abre aspas, apareceu no sertão do norte um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares. Deixou crescer a barba e os cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente, sendo quase uma múmia. Acompanhado de suas promessas, vive a rezar terços e ladainhas, e a pregar e dar conselhos às multidões, que reúne onde lhes permitem os párocos. Isso é uma citação dos Sertões de Euclides da Cunha. Seguido por muita gente, Antônio Conselheiro chega a um arraial nos arredores de uma grande sesmaria, ou seja, uma fazenda do século XVIII, chamada Canudos.
No norte do estado da Bahia, próximo de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, em um vale às margens do rio Vaza Barris, entre colinas, eles batizaram o local por Belo Monte. Assim como Alberto Nepomuceno, Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, veio do Ceará, nascido no município de Quixeramobim, em 1830, pouco depois da independência do Brasil. Entre rios, belos montes, quem é esse que vagueia? Conselheiro que tonteia e apeia sem chegar. No horizonte mais errante, que crendice mais descrente, que descrença mais distante, que distância mais presente. Que distância mais presente, desgoverno governante, quanta gente confiante em Antônio penitente. Esta é uma parte da letra de Canudos, uma música de 1978, cuja letra é do poeta mineiro Cacaso, e a melodia é de autoria do violonista carioca Edu Lobo. Pesquisem a grandiosa obra de Edu Lobo e Cacaso. Em pouco tempo, eram mais de 25 mil almas habitando o arraial de Belo Monte. Uma gente pacífica, trabalhadora, fervorosos devotos da fé. O arraial cresceu com autonomia, comércio justo e sem explorar ninguém. Os grandes fazendeiros, latifundiários, conhecidos como coronéis, o clero, a imprensa, as pessoas mais ricas das cidades vizinhas começaram a se incomodar. O povo pobre deixava de trabalhar para eles e, feliz, se juntava ao arraial de Canudos. Foi quando começaram as intrigas e mentiras. Acusavam Antônio Conselheiro de perigoso monarquista a serviço de potências estrangeiras. Um messiânico que não aceitava o poder da República. Um subversivo que orientava os sertanejos a não pagarem impostos e a não trabalharem para os patrões. É quando começa a guerra do exército contra o povo sertanejo. Conselheiro cabra da peste, que vira e mexe, que Quixeramobim. Conselheiro fuçou o Nordeste, pelo agreste fez reza e motim. Conselheiro fundou cidade, derrotou exércitos e virou mártir. Conselheiro fundou cidade, derrotou exércitos e virou mártir. Órfão aos 6 anos de idade, viu-se Antônio menino. Sem mãe, isto é verdade, da família algum carinho. Fez-se um homem de coragem, de sonhos, um passarinho. Conselheiro cabra da peste, que vira e mexe, que Quixeramobim. Conselheiro fuçou o Nordeste, pelo agreste fez reza e motim. Essa é a história de Antônio Conselheiro, contada em forma de cordel. É o cordel para Antônio Conselheiro, escrito e cantado pelo cearense, professor, artista plástico, violonista e entusiasta da cultura nordestina, Félix Cordeiro. É muito indicado a todos que nos acompanham aqui no podcast visitarem o perfil de Félix Cordeiro no YouTube. Voltando, a Guerra de Canudos é desencadeada por um roubo. Comerciantes da cidade de Juazeiro venderam um carregamento de madeira para a construção de uma nova igreja em Belo Monte, mas não entregaram a mercadoria. Temerosos de que o povo de Belo Monte fosse exigir o dinheiro de volta, os comerciantes e a prefeitura de Juazeiro chamam um destacamento com 100 soldados do governo da Bahia, alegando que estavam na iminência de sofrer um ataque por parte dos sertanejos. Como o ataque não acontece, o tenente Pires Ferreira, que comandava a tropa,
decide atacar o povo de Canudos. Foi uma covardia, foi uma violência sem igual. O esquadrão da batalha criou a saga sertaneja. Cangaceiro defendeu sua causa, o conselheiro benzeu seu povo na paz e na guerra contra o oponente. Todo um exército contra unhas e dentes. Jagunço sangra a terra num punhal ou navalha contra canhões cegos de ódio e raiva. Esta música também se chama Canudos. Quem a apresenta é o grupo Serelepe, da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. É muito instigante quando verso e melodia contam sobre um fato histórico. Essa música é muito indicada tanto para interessados em geral pela história de Canudos, quanto para professores que queiram usá-la como complemento em uma aula sobre Canudos. Apesar da sanguinolência e das mortes em que os soldados saqueiam e incendiam o arraial vizinho de Uauá, os sertanejos resistem e os soldados vão embora, contabilizando 10 mortos. Em janeiro de 1897, nova expedição militar, agora com 250 soldados e armas pesadas. O major que comandava a expedição parte triunfante e certo da vitória, mas Canudos resiste. Foram mais de 100 soldados mortos. Novamente, terceira expedição, março de 1897, agora comandada pelo coronel Moreira César, famoso pela violência com inúmeras outras revoltas ocorridas no Brasil, ordenando prisões e execuções sem julgamento, torturas e sevícias de todo tipo. Chegou como um vitorioso, comandando 1.300 homens, com 6 canhões, corpo médico, engenheiros militares e comboio com munições. Foi uma das mais vergonhosas derrotas do exército brasileiro. E o coronel jamais voltou de Canudos, tendo sido abatido em combate. Mesmo assim, deixou um rastro de sangue e destruição por onde passou. Das batalhas e massacres, milhões de mortos, da espora da opressão, a triste sorte. Geme o povo dos sertões, solta gritos, gritos de dor. Salve Canudos, roga a Deus, ó Maria, benze o povo e eleva, Cristo é o seu guia. Do navio e da aldeia nos misturamos, índios, negros e roceiros, a marca herdamos. Do deserto das 3 raças, Deus chama a promissão. Salve, salve, Canudos. O governo republicano fica apavorado. Era necessário destruir Canudos, aquele povo pobre, aqueles sertanejos analfabetos que poderiam vencer o exército brasileiro. Foram enviadas 2 colunas militares, com 4.000 soldados em cada uma, portando os armamentos mais modernos da época. Logo no primeiro combate, em Cocorobó, nova derrota dos militares. Os soldados assustados fugiam dos sertanejos, abandonando as armas, que eram recuperadas por esses, utilizando-as
na resistência. Até que o próprio ministro da Guerra, Carlos Machado de Bittencourt, decide comandar a expedição. Em agosto e outubro de 1897 foram muitas batalhas de uma violência sem igual. Antônio Conselheiro ficou pra sempre nas vozes do povo. E a canção é canção. Morre quem se entrega, vive quem lutou. Morre quem se entrega, vive quem lutou. E saiba quem manda no mundo, o mundo não é de calar. Há sempre uma voz pra... Os militares prometiam que preservariam a vida de quem se rendesse. Apesar da bandeira branca, homens presos, velhos, mulheres e crianças foram todos degolados. Mesmo assim, conforme Euclides da Cunha relata em sua obra Os Sertões, abre aspas, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Antônio Conselheiro ficou pra sempre nas vozes do povo. E a canção é canção. Morre quem se entrega, vive quem lutou. Morre quem se entrega, vive quem lutou. Ao sol do sertão da Bahia, um dia o ceguinho cantou um verso qualquer que lembrou um herói que morreu. Um homem armado de fé que fez de rosário na mão calar o fuzil e o canhão. Um herói que venceu. Nas vozes do povo e a canção é canção. Morre quem se entrega, vive quem lutou. 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 A Guerra de Canudos foi um dos momentos mais infames da história do Brasil. E em nossa história há muitas histórias infames. Contra um povo pobre, desprotegido e pacífico, o Estado lançou toda a sua ira e ódio até a destruição completa. E mesmo assim, eles não conseguiram vencer o povo. O massacre ficou imortalizado na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, e em tantos outros estudos de história, literatura, música. Canudos segue na memória do povo e ainda vamos voltar a falar dela. Depois da vitória militar, logo no dia seguinte, em 6 de outubro de 1897, o exército ordenou a destruição das 5.200 casas, cuidadosamente contadas. Quanto a Antônio Conselheiro, que havia morrido alguns dias antes, relata Euclides da Cunha, abre aspas, jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo em que mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas e repousando sobre uma esteira velha de tábua o corpo do famigerado bárbaro, agitador. Desenterraram-no cuidadosamente, dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos da tal guerra.
fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar a sua cabeça, tantas vezes maldita. Trouxeram depois para o litoral, onde delivaram multidões em festa aquele crânio. Fecha aspas. Este é o passeio musical que convidamos vocês a fazerem conosco, descobrindo o Brasil na década da música. Para o programa de hoje, a apresentação e a pesquisa musical foram do cantor André Mastro. O texto e a pesquisa histórica foram de Célio Turino. Nossos técnicos de som, Deni Domênico, Lucas Brogiolo, Alexandre Occhidi. Este foi o terceiro episódio da série de podcast Musicada História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum. Nossos agradecimentos a Neca Setúbal e à companhia Minas Cultural. Nosso próximo episódio, que será o 4º, se chamará Eles Vieram de Longe. Lembrando, sempre com um novo episódio a cada semana, nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify e pelo site do Instituto www.institutocasacomum.org. Até lá!